Deus, me mostre algo lindo sobre o meu pai. Já faz um bom tempo que eu estava vivendo um processo para que dentro do meu coração eu pudesse verdadeiramente perdoar o meu pai por coisas que ele fez, mas que eu sei que não eram processos conscientes dele. E não foi nada demais, foram só, às vezes, a forma de falar, o fato dele ter bebido e a história difícil que eu vivi com ele. Mas sabe qual que foi o mais legal de todo esse processo aqui? Eu aprendi sobre as perguntas nas barras de Axis. Por um tempo eu até cheguei a atender com barras de Axis. É uma técnica muito legal, inclusive. Ela ajuda a limpar muitas crenças. Ela é muito potente nesse ponto, me ajudou bastante. E aí um dia eu fiz essa pergunta, né? A técnica ela ensina que você faz a pergunta 3 vezes e solta. E é como a gente faz a conexão com Deus, né? Pergunta e uma hora o caminho se mostra. E eu tinha feito essa pergunta porque eu queria sentir que no meu coração eu ia conseguir resolver a minha situação com meu pai. E eu lembro que logo depois que eu fiz essa pergunta, eu liguei para o meu pai para contar sobre uma situação bem ruim que tinha acontecido na minha casa. E eu lembro dele falar palavras lindas, lindas, lindas. E que eu nunca tinha ouvido ele falar daquela forma comigo, porque italiano, enfim, juntou a bebida, às vezes ele não falava da melhor forma possível. E quando eu vi ele falando aquelas palavras, eu falei, caramba, interessante. E aí, o que eu fiz? Eu me coloquei exatamente, eu refiz a história do meu pai e da minha mãe faleceu quando eu era muito nova, e meu pai, imagina, com 40 anos, minha mãe falece e ele tem que criar 2 meninas. E naquele mesmo ano ele perde a empresa dele. E aí eu refiz essa história, me colocando exatamente no papel dele. Fiz uma constelação familiar também, que me ajudou muito nesse processo. Foi uma constelação linda que também me fez entender mais sobre esse processo. E eu falei, caramba, ele realmente deu o melhor dele perante a situação desafiadora que ele viveu naquele momento. Então, eu acho que a melhor forma da gente olhar para a história do outro é a gente se colocar exatamente naquele lugar. E aí você vai conseguir sentir na pele, se você tivesse passado por aquilo, como que seria. E até porque hoje eu sou mãe e eu percebo que se hoje meu marido faltasse, seria um desafio enorme eu criar os meus filhos sozinhos. E detalhe, hoje a gente vive numa geração obviamente muito mais, né, evoluída. A gente está falando de 30 anos atrás que a minha mãe faleceu e que muitas das coisas e das facilidades que a gente tem hoje não tinha naquela época. Então, é possível você tratar dentro de você, curar dentro de você, eventualmente algo que você tenha com alguma pessoa, com o seu pai, é possível, com a sua mãe, é possível. Faça a pergunta e espere que com certeza alguma mensagem vai chegar para acalmar o seu coração.